Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão felizes com a pessoa do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Por esse privilégio que Deus nos dá, de uma vez mais nós estarmos em sua presença e dessa feita, com essa oportunidade nesse último dia da nossa Escola Bíblica de Obreiros e Membros, onde tivemos que ser mais enérgicos, né, devido à temática de ontem, né, e isso se faz necessário para que possamos ter uma compreensão maior e melhor do que de fato é a responsabilidade do obreiro, do membro, do cristão acerca do ministério. O ministério, ele requer responsabilidade, ele requer identidade, ele requer clareza e idoneidade de cada um que assim o recebeu da parte de Deus. Então, por isso, enérgico aonde? Quero glorificar a Deus, exaltar Jesus pelo privilégio que Deus nos dá, de estar com vocês esses 3 dias, louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Wesley, a pastora Valdete, sua família. Deus abençoe poderosamente casal e continue assim os céus abençoando, iluminando a mente do servo de Deus, desse líder, para que a igreja, a missão de urgências de Deus, possa continuar assim, né? Com a mente aberta, voltada e aplicada, de fato, ao estudo da palavra de Deus. O estudo teológico, ele se faz necessário, até demais, ainda mais se falando dos dias atuais, para que a igreja ela possa entender e compreender a palavra de Deus com clareza e não ser levado por ventos doutrinários, né? Nós vamos principiar com a leitura bíblica, livro do Êxodo, capítulo de número 18, versículo de número 21. Diga aí, 21. Está perdoado. Êxodo, capítulo 18, o versículo será o de número 21. Os irmãos conseguem ter vista o texto? Digam amém. Amém. Só os que puder, por gentileza, fica aí sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. Hoje teremos uma plenária um pouco mais rápida devido a algumas das situações que vai ocorrer ao término, né? Então, versículo de número 21 do capítulo 18 do Êxodo, está escrito assim, ou escrito está: e tu dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus. Tementes a quem? A Deus. Homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Versículo 22. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo o negócio grave tragam a ti, Moisés. O sogro falando, dando instrução à pessoalidade de Moisés para levar a Moisés. Mas todo negócio pequeno, eles, os maiorais, o julguem, assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Versículo 24, todos juntos. 1, 2, 3 e Moisés... Versículo 25, 1, 2, 3
e escolheu Moisés, homens capazes de todo Israel, e o pôs maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Versículo 26, 1, 2, 3 e eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Somente até aí. E nós vamos agora até a 2 de Timóteo aí, capítulo de número 2. Vamos ler só o versículo de número 1 e, por fim, 2. Escrito está: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça que há em quem? E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens que sejam para também ensinarem os. Versículo 3, todos juntos, 1, 2, 3 e sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 4, ninguém que milita Os irmãos podem tomar seu assento. Nós vamos hoje para a parte de número 3, né? O líder, unindo líderes para liderar, essa unificação de liderança. Antes de eu pontuar aqui a parte 3, eu quero só poder falar algo aqui acerca da parte que nós falamos ontem, no tópico 2, aonde nós falamos sobre a liderança ministerial na comunhão com Deus, com a família, com a sociedade e com a igreja. Essa percepção de comunhão, Deus, família, igreja e sociedade, é um princípio para o desenvolvimento ministerial daquele que fora chamado para o ministério e que tem consciência que o ministério que está sobre si não é seu próprio, mas o ministério que está sobre si é uma confiança de Deus, para que aquele que tem tal ministério confiado por Deus possa servir a Deus, a igreja e a sua liderança terrena aqui para glorificar o nome de Deus. Por que, pastor, esse ministério que me fora confiado, ele não tem essa identidade propriamente minha? Porque foi confiado por Deus. Deus, ele lhe confiou. Se você abrir aí, você vai ver, eu acho que a gente leu isso no primeiro dia, quando falamos de Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 12, né? O apóstolo Paulo dando graças a Deus por ter o mesmo posto no ministério. Então, quem pôs você no ministério foi Deus. Pastor, mas foi o meu pastor que me colocou na liderança tal, foi o meu pastor que me colocou na liderança dos homens, das irmãs, das crianças. O pastor o colocou, fato. Entretanto, porém, contudo, todavia, o pastor o colocou instruído por Deus, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, e por que tem líder que o pastor coloca em determinado departamento, ou determinado cargo, e esse departamento ele não consegue se desenvolver como outros departamentos se desenvolvem? Aí não há uma espécie, a princípio, quando a instrução é de Deus, não há culpabilidade do líder que colocou esse liderado para liderar outros liderados. E sim,
a perspicácia da falta de interesse desse que foi colocado sobre a frente, para que possa se liderar com a graça de Deus, instruído pelo Espírito de Deus. Escute uma coisa aqui, ó. Ninguém lidera algo voltado ao cristianismo, se não tiver a instrução de Deus pelo Espírito Santo. Você percebe que muitos departamentos de muitas igrejas, e muitas igrejas propriamente, estão em situações caóticas, complexas, complicadas. Por quê, pastor? Porque não tem um líder capacitado, não tem um líder que não quer se capacitar, e quando um outro líder que vai falar com um líder para fazer tal, ele não quer dar ouvido. Ele não quer compreender essa gestão de liderança. Isso aqui se chama gestão e liderança cristã. Diferente de uma gestão empresarial, diferente de uma gestão financeira. O líder ele tem que ter essa consciência. E essa consciência de gestão, essa consciência de gestor, essa consciência de ato administrativo do que recebeu de Deus, tem que estar impregnada em qualquer demanda de liderança. Então, é fator culminante que você tem que ter esse bojo de comunhão com a sociedade. Porque a sociedade tem que ver Cristo Jesus em você. Abra bem aí, Hebreus capítulo de número 12, o versículo de número 14. E aí tem um entre parênteses, se você quiser colocar a referência bíblica, é importante. Hebreus capítulo de número 12, versículo 14. Seguir o quê? Seguir o quê, irmãos? A paz com todos. E além de seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, paz nós temos que ter com o nosso irmão da direita, da esquerda, de frente, de trás. Você pode não ter um alicerce comunhal grande, mas você tem que ter paz. A paz é um princípio de comunhão. A paz ela está dentro dessa estruturação de comunhão. De maneira que, além disso, você tem que ter a comunhão com Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí em Mateus 18 e 20, o texto sagrado vai dizer que aonde tiver 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor, o Senhor nosso Deus está o presente. Então a presença de Deus em nosso meio torna-nos ter comunhão com Deus Todo-Poderoso. E nisso nós temos que entender o que, pastor? Que esse processo de comunhão nesse quadrante aí desenvolve em mim e desenvolve você o que, pastor? Aliás, tem que desenvolver em mim e em você o que? Que o crescimento da obra ele não é totalmente estruturado por mim e por você. Pastor, como é que o senhor prova isso? Com a Bíblia, abra aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, vamos começar do versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, pode continuar. Eu plantei, Apolo regou, mas deu o crescimento. Não, deu ao crescimento? Lê novamente aí. Deus está certo. Isso. Então veja bem. Um planta, o outro rega. Mas quem dá o crescimento é quem? Deus. Quem dá o crescimento é quem? Deus. É Deus. Mas o crescimento que Deus dá é proveniente da ação daquele que quer que esse crescimento ocorra. Quem é Paulo?
quem é Apolo, quem é Cefas. Nós estamos diante de uma situação na igreja de Coríntios, onde uns tinham essa espécie de partidarismo. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cefas. Perceba que dentro da igreja havia divisões de grupos. Aí o apóstolo Paulo usufrui do ensino bíblico e teológico para a igreja, escrevendo o seguinte: aí, quem é Paulo? Quem é eu? Ele começa logo consigo. Paulo começa consigo identificando aquilo que ele escreve para Gálatas: não vivo mais eu não aqui. Cristo, o Senhor, vive em mim. Perceba que Paulo se desprende totalmente de si, do eu, da pessoalidade humana, e reconhece que a vivência dele é totalmente dependedora de Deus. É isso que tem que tomar conta da sua mente. É isso que tem que tomar conta do seu coração. Você líder, você membro, você que serve ao Senhor em algum cargo eclesiástico aqui na igreja, você tem que ter consciência disso. Não, porque eu vou ficar no grupo de João. Não, porque eu vou aqui para o grupo de José. Não, eu vou para o grupo da Maria. Um reino que se autossubdivide, ele não tem condição alguma de crescimento. Aqui não tem quem é de A, aqui não tem quem é de B, quem é de C. Aqui nós somos trabalhadores, servidores, servientes a Cristo Jesus. Um planta, o outro rega, mas Jesus Cristo, o Senhor, dá o crescimento para a glória do nome de Jesus. O crescimento não vem só por um homem, o crescimento vem pela unicidade de homens e mulheres dentro da igreja. E esses homens e mulheres receberam de Deus, você, eu, nós, vós, recebemos de Deus o que, pastor? Ferramentas para fazer a obra do Senhor Jesus aqui na terra. Só que tem gente que está com essa ferramenta que lhe foi confiada, guardada, enferrujada, e não quer usufruir da mesma. E é perigosíssimo, é um perigo, pastor Wesley, é um perigo, irmão Elton, é um perigo, irmão Carlos. Crente que Deus chamou, Deus separou, Deus escolheu, Deus confiabilizou a ferramenta, mas a colocou ao lado, a colocou num canto e não quer usufruir dela. E o mesmo, por outro lado, quer crescer, quer crescimento. Escute bem, e codifique isso na sua mente: não tem crescimento para crente parasita. Você não vai crescer dentro da igreja, teu pastor não vai te olhar para você assumir tal posição, teu pastor não vai te visualizar para você trabalhar tal ação, se você não se movimentar. Crente tem que estar em movimento. O Espírito de Deus é um espírito de movimento. Veja, Moisés, ele estava aqui sobrecarregado. Quem foi que viu esse sobrecarregamento, Moisés? Quem foi que viu esse sobrecarregamento sobre a vida de Moisés, sobre aquele líder abençoado da parte de Deus? O sogro de Moisés chega até ele, veja bem, o sogro de Moisés, depois que ele dá o conselho a Moisés, ele entrega a filha, os netos e vai embora. Ele olha, vê Moisés, ele vê o trabalhar de Moisés com o povo durante todo o dia. Está no texto. No final, o sogro chama: vem cá, Moisés, deixa eu te falar, se tu continuar desse jeito aí, não vai dar conta. Porque escute bem, o conselho não foi um conselho e nem foi instrução de Deus. Vou repetir: o conselho não foi um conselho de Deus e nem foi uma instrução que Deus mandou o sogro de Moisés colocar, mas foi uma inspiração da parte de Deus com um homem de visão, porque o sogro de Moisés aqui nesse intuito, ele foi um homem de visão. Visão não é enxergar, visão é visão de futuro, de entender e compreender os acontecimentos. Jetro, por sua vez, viu que Moisés estava sobrecarregado e disse o seguinte: tu separa homens. Só que não foi todo tipo de homem que ele pontuou para separar. Homens fiéis, homens
tementes. E pega esses homens, coloca esses homens sobre 1000, sobre 100 e sobre 1000, sobre 100 e sobre 50. Quando o Jetro dá esse conselho, essa instrução a Moisés, ele traça antes disso um perfil. Você sabia, meu irmão, que você tem que ter da parte de Deus, e você no seu autodesenvolvimento, você que tem que ter esse perfil? Porque, irmão, se separar determinado João para assumir determinado departamento, e João não tem a instrução e a desenvoltura para administrar tal situação, não vai crescer, não vai desenvolver, não vai andar. Tem Deus, tem o Espírito Santo, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, tem um líder, mas não vai ter aquela exatidão, aquele êxito completo. Por quê? Porque precisa andar por ele, precisa ter esse perfil, esse perfilar. E aquele a quem é confiado isso, tem que compreender isso. Pastor, mas só que Gideão, quando Deus foi falar com Gideão no livro de Juízes lá, Gideão falou, disse, eu sou menor, sou pequeno, não tenho capacidade para isso. E aí, pastor, Deus, o Senhor, capacitou Gideão. Gideão, por sua vez, fez o que com Deus? Fez prova para com Deus. E pensa numa prova. Pensa numa prova que ele fez. Então, o maior ali, o líder maior à época, Moisés, separa tal homens, instruído pelo seu sogro, porque o seu sogro entendeu o quanto estava sobrecarregado a pessoalidade de Moisés. Não é só o líder que tem que identificar isso. Aqueles que ladeiam o líder têm que entender, têm que ter essa visão espiritual e essa visão gestora, de que de fato o seu líder, ele precisa da sua ajuda, ele precisa do seu serviço, ele precisa que você abrace a causa com ele, ele precisa que você abrace essa empreitada com ele, porque sozinho não vai conseguir desenvolver tanto quanto você abraça essa causa. Aí tem gente que é liderado, não abraça a causa com o pastor, não abraça a causa com o seu líder e ainda fica maquinando, eu vou deixar ele sozinho para ver o que vai dar, não vou falar nada. Ele tem um conselho, ele tem instrução para dar, mas ele não quer dar, porque ele quer ver aquele líder, aquela personalidade, se não se desenvolver, não percaminhar, dar errado, que é para dizer, agora quando colocar eu, vai dar certo. Isso se chama um sentimento da natureza caída, isso se chama um sentimento totalmente diferente de crescimento. Se você não entender e não compreender que para crescer você precisa somar, aqui nós não estamos para dividir, nós somos somadores no reino de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite aqui, no nome de Jesus, seu pastor precisa de você nesta obra. Vou repetir, seu pastor precisa de você nesta obra. Sua pastora precisa de você nesta obra. Você que está aí no banco, que é membro, tem que entender que o seu pastor precisa de uma palavra sua. Sua pastor precisa de uma palavra sua. Seu líder do departamento precisa de você, que você abrace essa causa, abrace essa situação, esteja com ele. Já viu quando vai fazer evento, quando vai fazer congresso, quando vai fazer festa? Aí começa com as irmãs, nós vamos fazer a nossa festa é o seguinte. A nossa roupa vai ser de cor verde. Aí tem uma irmã, não, a cor verde não dá não, pastora. Vamos botar uma cor azul.
Aí a pastora, olha, não, vamos fazer o seguinte, vamos botar um verde com azul. Aí vem outra, não, verde com azul não, vamos botar vermelho. Aí a pastora olha assim, não, então vamos assim, vamos misturar, verde, azul e vermelho. Não, nós temos que botar branco também. Aí a líder mulher, que está na frente deste trabalho, está ali na frente desse trabalho, ela tem que ter o quê? Ela que tem que ter a envergadura e a estrutura de entender e de fazer o quê, pastor? Não é de ditadura, mas de impor a instrução que ela recebeu de Deus. Se é verde, é verde. Quando chegar no congresso vai dar certo, Jesus vai ser glorificado, a unção vai descer, a glória vai se manifestar, porque Jesus, o Senhor, honrou a instrução que ele deu para seu líder ou para sua líder dentro daquela situação. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O líder, homem ou mulher, tem que ter pulso firme. Porque eu sinto muito lhe dizer à luz da palavra, irmãos, por mais bonzinho que você seja, você não vai conseguir agradar todo mundo. Por mais bonzinha que você seja, você não vai conseguir agradar todas. Por mais bonzinho que você seja, viu, macho, homem, você não vai conseguir agradar a todos. Você precisa ter uma identidade firme, uma identidade fiel, verdadeira, para assumir tal responsabilidade e essa situação ela possa continuar se desenvolvendo. E Moisés coloca em praticidade aquilo que recebeu por instrução do seu sogro. E quando Moisés coloca em praticidade, Deus honra a pessoa de Moisés por ele ter colocado aquilo em prática. Você já prestou atenção? Tem igreja que é assim. Não, qualquer coisa, qualquer picuinha chega no pastor, vai no pastor, pastor isso, pastor aquilo, e o pastor está lá, com tanto trabalho, com tanta coisa para fazer, e as coisas assim, aquelas picuinhas, aquelas coisinhas, aí leva lá para o pastor, vai levando, o pastor, o líder vai ficando sobrecarregado. Porque se não fosse assim, a palavra, a Bíblia de Deus não mandaria separar diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. E o texto é claro, ele chamou uns para apóstolos, outros para... Não, tem medo de falar não. Uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, mestres. Então, vou falar uma palavra que o menino falou. Ado, cada um no seu quadrado. Fique naquilo que Deus lhe chamou. Se posicione naquilo que Deus lhe chamou. Você não é pitaqueiro, irmão. Você é crente, salvo, liberto na pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Se está dando certo na mão do irmão, deixa o irmão fazer, deixa ele continuar. Se está dando certo na mão da irmã, deixa ela fazer, deixa ela continuar. Porque se está dando certo, se está acontecendo, se a presença de Deus está se movendo, está se ocorrendo, é porque Deus está nesse negócio, nessa situação aí. E o espelho total é esse. E eu volto a tocar no ponto que eu iniciei. Aqui não tem essa divisibilidade. Eu estou com João, não, eu estou com Joana, não, eu estou com fulana. Eu me congregava numa igreja, irmãos, que tinha uma determinada família que ela mandava mais do que o pastor da igreja. Essa família, ela dizia o que o pastor tinha que fazer, dizia como o pastor tinha que fazer, dizia que o que o pastor teria que fazer,
de que forma fazer. Essa família era que convidava pregador, desconvidava, trazia, destrazia. O pastor estava ali só por nome de pastor. De maneira que também do outro lado tinha uma outra família tradicional que vigorava mandar na outra parte da igreja. E aquela igreja daquele jeito, aquela igreja daquele jeito, e a coisa empurrando para um lado, empurrando para o outro, empurrando para um lado, empurrando para o outro. Daqui a pouco mudou o pastor. Saiu um pastor e chegou o pastor Nascimento. Lembra como se fosse hoje. O pastor Nascimento chegou no culto de terça-feira, culto de oração e doutrina. Normalmente, antigamente, os cultos de oração e doutrina eram de portas fechadas, janela fechada, fechava, ficava a porta lá na frente, e o pastor Nascimento chegou na terça-feira. Quero dizer para os irmãos que o pastor da igreja aqui sou eu. Quero dizer para os irmãos que da partir desse momento, da partir de agora aqui, não é do jeito meu, é do jeito de Deus. Aí se levantou um representante de uma determinada família. Disse: não, pastor, o senhor é o pastor da igreja mesmo. Literalmente, irmão, estou falando aqui literalmente. Se levantou: não, o senhor é o pastor da igreja mesmo, só que tem algumas coisas aqui que nós, como líder, nós temos que fazer. Digo: o pastor da igreja sou eu. Eu volto a ressaltar o pontual que eu falei até ontem. Você pode receber conselho. O fato de cumprir o ato desse conselho é totalmente diferente. Se Deus lhe colocou em tal posição, você tem que entender, lá na sua empresa, lá na sua casa, lá na sua família, aqui propriamente também dentro da igreja. Se o pastor lhe confiou você em tal departamento, é responsabilidade sua de manter o que, pastor? Manter a postura, e uma postura firme. Não é uma postura minhada, uma postura, não é. É um negócio sério, verdadeiro, fiel, idôneo, com caráter, com idoneidade, com pureza. Por quê? Porque você está trabalhando para Deus. A obra não é do pastor Wesley, a obra não é do pastor Lenilson, a obra é de Deus. Confiou a homens e homens, assim por graça de Jesus, instruído por Deus, colocou você aí. Então, faça com zelo. Faça com entendimento, faça com sabedoria. Então aqui, o líder unindo líderes para liderar. O capítulo de número 2, o versículo 1 aí de 2 Timóteo. Quem pode ler a parte A, por gentileza? Tu, pois... Então tá, isso aqui é o apóstolo Paulo falando ao jovem obreiro Timóteo. Isso aqui se chama amor instrutivo. Amor instrutivo. De quem? Do líder Paulo para o seu liderado, Timóteo. O líder, por mais que seja o alto padrão de cargo que está, aonde ele está, ele tem que ter essa pungência desse amor, desse sentimento, desse amor para instruir. Porque quem instrui com amor, escute bem, irmãos, instruir com amor é diferente daquela instrução molenga, daquela instrução mole, daquela instrução meia boca. Instruir com amor é instruir firme e com sabedoria do alto e com sabedoria divina dos céus. Por quê, pastor? Porque Deus conhece a cada um que está aqui. Deus lhe conhece. E dentro de uma igreja, eu não estou falando só dessa aqui, tá? Agora eu estou generalizando. E dentro de uma igreja, Ele conhece quem são os dele. Ele conhece quem são os deles. Inclusive está no top, na parte anterior, parte final anterior, quando temos ali Mateus capítulo 7, a sua parte final.
Ele conhece quem são os dele de verdade dentro da igreja. Os dele são conhecidos por ele. Pastor, mas é porque fulano de tal, aquele ali é o joio. Aquele ali é o trigo. Aquele ali é a pessoa boa, aquele ali é a pessoa ruim. Aquele ali é a pessoa má. E essa dimensão aqui é uma dimensão, irmãos, que nós temos que compreender, que Deus, o Senhor, o dono da igreja, Ele conhece quem são os deles. Tem gente que tem 10, tem gente que tem 15, tem gente que tem 20, tem gente que tem 25, 30 anos na igreja, de crente. Mas essa palavra aqui de Mateus 7, 21 a seguir, a sua parte final. A sua parte final, ela é uma fala para a igreja. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Por quê, pastor? Como é que o senhor consegue provar que é para a igreja? Porque antes de sair, ele traz uma palavra. Qual é a palavra que o texto traz? Senhor, em teu nome eu profetizei. Eu fiz o quê? Profetizei. Falei línguas estranhas. Aqui ele fala pelo menos 8 dos 9 dons espirituais. E ele vai dizer para esse tal: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, Deus conhece quem são os dele, e tem aqueles que estão dentro da igreja, mas naquele grande dia não vai ouvir o sonido da trombeta. E aqui agora eu vou para uma parte mais teológica. Escute bem. Você precisa estudar teologia por 4 grandes motivos. Você, eu, cada um que está aqui. Precisamos estudar teologia por 4 grandes motivos. Há 3 tipos de teologia: a teologia bíblica, a teologia natural e a teologia sistemática. A teologia bíblica é propriamente a Bíblia que está ao seu dispor. A teologia natural é o que você vê, que você entende que isso que existe por causa de Deus. Existe por causa de quem? De Deus. O texto de Salmos vai dizer que os céus proclamam a glória de quem? De Deus. E a teologia sistemática, que é a divisão das estruturas doutrinais que está na Bíblia. Por 4 grandes motivos você precisa fazer teologia. Quantos motivos? 4. Aí eu fiz um acróstico, né? Que ele está ali na vertical, de cima para baixo. O primeiro é o ser. Você precisa fazer teologia porque você precisa conhecer a Deus pela palavra de Deus. Você não pode conhecer a Deus só de ouvir falar. Você tem que conhecer Ele pela sua palavra. É por isso que tem muito obreiro fraco na fé, muito membro fraco na fé, indisposto a fazer a obra de Deus, indisposto a unir-se com o líder, porque está distante do conhecimento de Deus pela palavra de Deus. E se você se distanciar do conhecimento de Deus pela palavra de Deus, você se distancia de Deus. E é perigoso um crente distante de Deus. Porque chegai-vos a mim, e ele chegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Segundo grande motivo por que você precisa fazer teologia. Estudar teologia. E quando eu falo estudar teologia, não estou falando de curso não, irmão. Estou falando a teologia própria, a Bíblia, a palavra. Segundo grande motivo. O primeiro grande motivo é por causa de quê? Conhecer a Deus pela palavra de Deus. Segundo grande motivo que você precisa estudar a teologia é a expressão do "e", né? Você precisa estar apto para defender a sua fé. Por exemplo, se eu chegar aqui e dizer assim, para eu chegar aqui, eu vou conversar, estou conversando com o irmão João,
E o João chega para você e diz: olha, salvo uma vez e salvo para sempre. Não tem condição. É isso aqui mesmo aqui. Como é que você vai defender uma fala herege dessa? Como é que você vai... À luz da Bíblia. Não é só falar com a boca, irmão. Não, é porque não é salvo uma vez, salvo para sempre. Isso aí está errado. Assim, tá... Aí ele vai te perguntar: está errado por causa de quê? Que o que está falando, salvo uma vez, salvo para frente, salvo uma vez, salvo para sempre, para você, ele está munido de um estudo de interpretação dele, do lado dele, à luz da palavra. Mas é uma luz não tão, é uma luz ofuscante, não é clara, não é nítida. Aí você, crente, servo de Deus, ouvinte da palavra de Deus, praticante da palavra de Deus, vai ouvir aquilo lá, e está ali no trabalho ali, está onde for, vai ouvir aquilo lá, e como é que você vai fazer o que nós chamamos de apologia da fé, defesa da fé? Como é que você vai defender? Como é que você defenderia se eu dissesse aqui para você aqui: olha, salvo uma vez, viu, meus irmãos, e salvo para sempre, acabou. À luz da palavra, à luz da Bíblia. Outra pergunta para você, nesse mesmo cunho. É o seguinte, a graça que nós recebemos, ela é uma graça irresistível. Ninguém consegue resistir à graça. Como é que você defenderia que a graça é resistível? Resistível no sentido de aceitação. Se alguém chegasse para você e dissesse: ó, porque lá em João capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis. Ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Aí ele vai dizer assim, o nosso companheiro lá, calvinista, vai dizer: ó, está vindo aqui, ó, João 15, 16, você, eu, nós somos salvos para sempre. E ainda tem outra coisa, o texto aqui está claro e dizendo aqui que a escolha de Jesus, ele já lhe escolheu, independentemente de você escolher ele ou não, ele já lhe escolheu. Já estava feito isso daqui. Jesus, já sabemos quem vai para o inferno e quem vai para o céu, já sabemos quem está salvo e quem não está. Você pode fazer o que você quiser, mas já está feito. Como é que você defende isso? Eu faço uma pergunta para a igreja, para os irmãos sabendo a resposta. Eu, você, a gente podemos ou não se afastar de Deus? Hã? Eu vou perguntar de novo, porque fica a minha dúvida e eu vou ter que explicar então, né? Eu, você, nós, vós, a gente, nós, você, não é Deus, eu, você. Nós podemos, por algumas situações, sim ou não, se distanciar de Deus? Sim. Por que o crente se distancia de Deus? Quais são as ações de se distanciar de Deus? Está aqui, irmãos. O que é embaraço para você? Que tem muito crente embaraçado com as coisas deste mundo. Muito crente que está priorizando outras coisas. Está se afastando, se distanciando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A terceira situação do que porque você precisa estudar teologia é o que, pastor? É compreender as raízes do cristianismo. Aonde nasceu o cristianismo? Por que essa identidade chamada cristianismo? Qual é a fonte do cristianismo? Qual é a estrutura do cristianismo? Qual o período do cristianismo? O que eu e você nós somos na ação da salvação? É por isso, irmãos, escute bem, é por isso que está aí a internet cheia, lotada aí, de vários pastores, pseudo-pastores. Porque na internet todo mundo é mestre, na internet todo mundo é doutor, na internet todo mundo é PhD. E aí os irmãos ouvem aquilo ali e abraçam aquela causa ali.
Porque na internet é isso. Se você não tiver dinheiro, se você for pobre, se você não tiver condição, é porque Deus não é na sua vida. É porque Deus não é é porque Deus não está no seu ministério. Você o que lá não? Eu sou diácono, irmão. Tem alguma coisa errada. Você lá na igreja, lá, no mínimo, para você ser um evangelista. Aí, porque você é diácono e você não é evangelista, a pregação da internet que nós escutamos é essa: Deus não é com você. Por quê? Porque se Deus fosse com você, pelo tempo que você é de crente, você já era para ser um evangelista. E aí eles fazem essa manobra de cargo, de status, de nomenclatura, de posto. Porque você vai ser salvo não é porque você é diácono, porque você é presbítero, porque você é evangelista, porque você é pastor, porque você é membro. O quarto grande motivo de nós termos que estudar teologia você tem que ficar assim mesmo assim, pensante assim, com essa coisa desse jeito aí mesmo. Você tem que dar choque em você isso daí. Um choque de quê? Choque de realidade em você. E você olhar para você, para dentro de você e dizer: se me perguntasse, eu não saberia defender, eu não saberia responder como é que eu posso dizer que a salvação, ela não é uma salvação, salvo uma vez, salvo para sempre. Não adianta olhar para o irmão da esquerda e da direita, não, que aí não vai desenvolver, não. Você tem que se desenvolver e entender. Quantos aqui tem uma Bíblia só em casa? Uma, levante a mão. Uma. Pode levantar a mão, só uma Bíblia em casa, levante a mão. Não, você tem que levantar a mão, porque você está, pelo menos uma aqui você está segurando, né? Quantos aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Aí, ó. Quantos aqui tem mais de duas Bíblias em casa? Aí, ó. Você está vendo? Agora, quantos aqui tem uma Bíblia de estudo? Pelo menos uma Bíblia de estudo em casa? Olha. A sua Bíblia de estudo, a palavra de Deus que você tem dentro de casa, de estudo, ela é estudada por você? Ela é lida constantemente por você? Comece a fazer isso. Comece a se dedicar na leitura da palavra de Deus, na palavra do Senhor. Irmão, pelo menos um capítulo por dia, um aqui, ó. Pega um capítulo por dia, irmão, lê esse capítulo, medita ali um pouquinho ali, pega ali 10 minutos ali, 10 minutos. A gente fica 1, 2, 3, 4 horas no celular. E começa aqui por mim. Às vezes eu fico 1 hora e meia, aí eu fico aqui, fico ali. Não, pastor, nós hoje trabalhamos muito com o celular. De fato, trabalhamos, porque é por aqui que eu vejo uma agenda, por aqui que eu vejo alguma coisa. Mas perceba que muitas das vezes nós ficamos com esse celular assim, olhando, aí vê um vídeo, aí vê o outro, aí vê o outro, aí vê outro, aí vê um Netflix, aí vê ali um Prime Video, aí vê outra coisa ali, outra aqui, e passa 1, passa 2, passa 3 horas. Quantos aqui tem um celular? Pelo menos um celular, levante a mão, pelo menos um. Se o tempo que as redes sociais tomasse da gente fosse o mesmo tempo que a gente doasse para a palavra de Deus, para a Bíblia, para a palavra do Senhor, eu tenho certeza absoluta, irmão, que eu estava aqui com meio mundo de questões, de inquirições e questionamentos. Quarto grande motivo porque você precisa fazer teologia. Estudar teologia. Você precisa estudar teologia porque você precisa compreender de modo amplo o quê? A sua fé. Defender a fé e entender a sua fé. Então se faz necessário isso. Amor instrutivo. Abre aí, por gentileza, a primeira de Filipenses capítulo 2, versículo 22, por favor. Dois 22 de Filipenses. Outra pessoa, por gentileza, abre aí
1 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 2. E o outro, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 2. 1 Timóteo 1, 2, 2 Timóteo 1, 2, Filipenses 2, 22. E que serviu com quem? Serviu comigo no? Segure bem aí. Eu vou fazer a pergunta de novo. Não é de novo que é assim, que é a mesma pergunta, de novo é em continuação. O que é o Evangelho? Não, aí é a Bíblia, né? A palavra de Deus, né? Maravilha. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho na sua raiz? O Evangelho é a pessoa. Exatamente. Exatamente. Então, o Evangelho, você sabe o que é o Evangelho. Escute bem. Você sabe o que é o Evangelho na fala. Agora, saber o que é o Evangelho na técnica, no que dizer, não é técnica de fazer, está mais na técnica no sentido de explicar o que é o Evangelho à luz da palavra de Deus. Abra aí, Marcos capítulo 1, versículo 1, por favor. Por gentileza. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então veja bem. Em suma, por fonte, o Evangelho é o próprio Cristo. Cristo é o Evangelho pregado. Nós pregamos a Jesus Cristo o quê? Pode ter medo de falar não, meu amado. Exatamente. A pessoalidade, a vida, a história, as ações, a proporcionalidade de grandeza de Cristo é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Na pessoa de Paulo, Paulo está falando de Jesus. Paulo disse: eu prego a Jesus, eu prego a Cristo, Cristo crucificado. Quando se prega Cristo, quando se prega Jesus, quando se prega o Evangelho genuíno, que é Cristo Jesus, aí você vê almas se rendendo a Jesus, o nome dele sendo glorificado. Vamos voltar lá. Quem conseguiu achar aí, por gentileza, o 2:22 aí do... O Elton estava lendo. Lê novamente, Elton, por favor. É 2:22 lá, que você estava lendo agorinha, né? Filipenses. Como filho ao Pai. Fala. Não, do começo. 22. Bem sabeis qual a sua experiência. Isso aqui é Paulo falando de Timóteo, tá? Vai. Isso aí é o líder. Isso aí é o líder falando do liderado. Pode continuar. Como é o Pai. E que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Isso é Paulo falando da pessoalidade de Timóteo. É o líder com esse amor instrutivo à pessoalidade de Timóteo. É por isso que eu volto a ressaltar. Esse amor instrutivo, ele tem 3 estruturas basilares. A primeira estrutura basilar, ele vem do líder para os seus liderados. Os seus liderados absorvem esse amor instrutivo do líder. Uma vez que esse amor instrutivo do líder, que é conotado aos liderados, os liderados se desenvolvem nesse amor e a pessoalidade do líder cresce unificado com seus liderados para a glória de Jesus. Quem conseguiu achar Timóteo 1:1? 1 Timóteo 1:1, 2 Timóteo 1:1. Vamos aí rapidinho. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Continua aí. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Segurei. A quem? Timóteo.
meu verdadeiro filho na... Isso aí é Paulo, líder, falando do seu liderado. Eu estou provando aqui, à luz da Bíblia, o amor instrutivo do líder por seus liderados. E esse amor instrutivo, eu já lhe falei, ele traz todo esse desenvolvimento. Porque o líder, por mais posicionamento que ele tenha e que ele esteja, esse amor tem que estar obrado nele. Esse amor obrado nele, ele tem consciência e entendimento de com quem que ele tem que contar para o desenvolvimento da obra de Deus na liderança que ele está. Ou seja, a obra ministerial se desenvolve com amor instrutivo do líder e da liderança. O Timóteo 2 e 1, leu a primeira e a segunda? É 2? De primeira ou de segunda, Timóteo? E de segundo? Segunda. Novo Testamento é segunda, tá, irmãos? Antigo Testamento nós vamos sempre usar. Não existe segunda Reis, primeira Reis, segunda Samuel, primeira Samuel, primeira Crônica, segunda Crônica. Quando se fala do Antigo Testamento é primeiro livro das Crônicas, primeiro masculino livro dos reis, primeiro livro de Samuel, sempre masculino no Antigo Testamento, e no Novo Testamento essa ideia feminista. Caminha aí, por favor. Não, versículo 2. A Timóteo, meu amado filho. A Timóteo, meu amado filho. Não, perceba por gentileza aí no nome de Jesus, a grandeza, irmão, do amor desse líder por esse liderado. Irmão, não tem como a igreja não crescer, não tem como a igreja não fluir, não tem como a igreja ela não ter essa grandeza de crescimento quando se tem um líder, quando se tem líderes que têm esse amor instrutivo para os seus liderados, porque os liderados que se sentem amados, eles se sentem capazes para trabalhar na obra de Deus para a glória de Deus. Deu vontade de eu falar em línguas estranhas, mas não vou falar não, vamos caminhar aqui. Aí você vê o amor instrutivo. Aí você vê aí, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Do texto que nós lemos, que há em Cristo, fortifica-te em quê? O que é isso, pastor? Isso aí se chama graça solidificadora. A ação do líder na horizontal faz com que o líder ele tenha a visão ampla, nítida e clara de todos aqueles que estão sobre sua liderança, que são denominados liderados. Os liderados, eles entende e compreende, isso é um liderado fiel e com sabedoria e com um princípio de obediência, entende e sabe qual é a sua posição nesse horizonte de visão do líder. Eu estou vendo aqui roupa vermelha, estou vendo roupa azul, estou vendo roupa branca, não estou vendo o rosto de ninguém, mas estou vendo as roupas aí eu estou vendo as cores da roupa aqui. Aí aqui o líder que está aqui, aí ele está vendo aqui cada um aqui, ó. Aí ela aponta, olha, tu, aquele, aquela, ele, ela. Por quê? Porque o líder que está aqui na frente, ele sabe com quem pode contar que está aí. Por que ele sabe contar com quem que está aí? Porque, primeiro, esse amor instrutivo tomou conta dele. Segundo, essa graça solidificadora faz ele entender que o que está sobre ele, confiado a ele, é maior e é para ser estendido e compartilhado com a sua liderança.
Isso se chama o quê, pastor? Isso se chama liderança compartilhadora. Irmão, uma liderança compartilhadora, o crescimento ele é pujante, ele é grande, ele é gracioso. Por quê? Porque o líder está aqui na frente e ele tem consciência. Estamos crescendo, estamos. Mas estamos crescendo, estamos. Mas não é eu sozinho. Estamos crescendo juntos. Irmão, e como é bom crescer juntos. Como é maravilhoso crescer juntos. Abra aí 1:7 de Efésios, por favor, falando dessa graça aí. 1:7 de Efésios, outro irmão, por gentileza, vai abrir Romanos 3, 24 e 25, e outro vai abrir Romanos 4, 16. 1:7 de Efésios, né? Capítulo 1, versículo 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue. Vamos lá. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Quem temos? Nós. O que? Redenção. Por quê? Pelo seu sangue. Caminha. A remissão das ofensas, Certo. segundo as riquezas da sua graça. Então, a primeira estruturação substancial da graça em mim e na sua vida é a riqueza. Riqueza de quê? De graça. A riqueza de graça faz o quê? Irmão, a riqueza da graça, ela é um vínculo com Cristo que não tem poder monetário que compre. Não tem dólar, não tem euro, não tem real, não tem libra, esterlinas que for. Não tem que consiga ter poder de compra para essa solidificação de graça. Por quê? Porque um líder sem graça é uma desgraça. Uma liderança com graça é diferente. Uma liderança com graça, ela lidera. Escuta, irmão. Uma liderança com graça, ela lidera com a instrução do Espírito Santo e com a graça de Deus. E quem lidera com a instrução do Espírito Santo e com a graça de Deus, ele lidera diferente. Lidera diferente porque seus liderados obedecem, seus liderados têm obediência, seus liderados percaminham com ele, abraça a causa com ele, não desiste fácil. Porque tem aquele irmão que chega, pastor, é o seguinte, pastor, eu queria pedir a carta para o senhor. Mas pedir carta, eu pedi carta para o senhor, que eu estou querendo ir embora, porque eu vou para outra igreja ali e tal, e eu estou querendo pedir carta. Aí um líder sábio, inteligente, com conhecimento, meu filho, vem cá, senta aqui. Aí senta com ele, e o líder sábio, inteligente, agraciado, ele começa a conversar. E a fala conversatória dele é instruído por Deus por causa da palavra que está penetrada nele. Vai identificar o porquê que ele está querendo pedir essa carta. É por isso, irmão, que nós estamos vivendo assim, ó. Aí tem pastor na internet aí que fica dizendo assim, ó: você pode vir do jeito que você está, você pode ficar do jeito que você está, você pode se comportar do jeito que você está. Você vê como lá, fala, não, pode ficar aqui, pode vir. Aí chega um outro lá, eu quero ir embora, vai lá, porque da manhã vem mais 10. Perceba que é um pastor de ovelhas que não tem nenhuma responsabilidade com as ovelhas. Porque o pastor que tem responsabilidade com a ovelha, ele vai atrás, está suja, está carrapenta, tem dificuldade, ele vai atrás. Por quê? Porque o exemplo dessa liderança, desse líder, desse pastor, é Jesus. E Jesus deixou 99 ovelhas na fala e foi atrás de uma. Foi atrás de quantas? E deixou quantas? 99. Por que ele deixou 99? Porque ele sabia o poder de sua liderança e como estavam essas 99. O jovem ele está fraco na fé. Não, vai ficar lá, não vou nem atrás não. Ele sabe que... Mas não é assim, irmão. Liga, manda mensagem, fala, conversa.
Porque o que a Bíblia nos instrui é o seguinte: vai conversar uma, depois chama outro irmão, conversa duas, depois chama mais outro, testemunha três, não conversa um, aí não quer, tudo bem, beleza. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de abandono de ovelhas muito grande. E tem muita pessoa, escute bem, eu volto a citar, fique no lugar que Deus te colocou, que Deus te plantou. Não, porque eu vou para a igreja tal, porque lá é assim, lá é assado, lá é cozinhado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você aqui. Problemas, situações adversas tem em todo lugar. Agora, um líder para conversar, para entender, para compreender o que está passando, o que está se acontecendo, não tem em todo lugar. É por isso que você tem que ficar firme. É por isso que você tem que continuar nessa empreitada. É por isso que você tem que continuar a entender que as estruturas sofrimentais que você está passando é porque Deus tem algo maior, melhor para você. Tiago, no capítulo 1:12, ele diz assim: ó, bem-aventurado é o varão, bem-aventurado a obreira, o homem, o servo, que passa por provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Ser fiel. Por certo que as tribulações do presente século não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a vossa leve é momentânea, diga momentânea. Momentânea tribulação produz em você um peso, uma estrutura de glória. Escute, tribulação ela tem as suas ramificações. Tribulação pode ser enfermidade, tribulação pode ser a falta de um recurso financeiro, tribulação para você pode ser a falta de um veículo, tribulação para você pode ser a falta de uma casa, tribulação para você pode ser a falta de um familiar dentro da igreja, tribulação para você ela tem várias situações, mas essas tribulações, essas provações, elas não podem sucumbir à sua fé, à sua estrutura ministerial para servir a Deus dentro da igreja, para a glória do nome de Deus, que é o dono da igreja. Não pode. De jeito nenhum. Porque você tem que continuar, você tem que prosseguir, olhar para frente. Tem que entender e compreender que Deus, o Senhor Jesus, instruiu. Ouvir o seu pastor, ouvir o seu líder, é importante. O pastor falou aqui, antes de me anteceder, antes de eu iniciar a oportunidade, ele me antecedeu e falou que muitas das coisas que nós estamos pontuando aqui, ele vem falando em cultos. E veja, é de fato o que ele falou, ele não conversa comigo situações da igreja. Agora, você tem que ter esse entendimento de crescimento, que você possa sair daqui, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, com a consciência, conscientizada de que você é consciente que você tem que produzir mais, você tem que fazer mais, você tem que se doar mais, você tem que abraçar mais, amar mais, orar mais, ler mais a palavra, mais comunhão. Você tem que crescer mais, se desenvolver mais. Porque esse crescimento aí de mais e mais e mais, nessas situações que eu falei agora, irmãos, vai fazer de você, vai fazer de nós, vai fazer de vós, vai fazer da igreja, irmãos, uma potência, uma glória, uma presença, uma manifestação da glória de Deus tremenda, que Deus quer levantar homens e mulheres, e mais, levantar mais e mais homens e mulheres aqui, obreiros, serva de Deus, diaconisa,
cheia do seu Santo Espírito, voltada com a consciência plana, nítida e clara da obra de Deus através da palavra e do ensino de Deus. Eu preciso fazer mais para o Senhor, eu preciso me doar mais. Por quê? Porque quanto mais você se relaciona com o reino, mais o reino se relaciona com você. E depois, pastor, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que você está precisando? O que é que você precisa? Você precisa de um carro? Se relacione mais com o reino. Você precisa de uma casa? Se relacione mais com o reino. Você precisa de quê? Irmão, escute bem. Você vai trabalhando para Deus e Deus se responsabiliza de fazer o que você necessita. Eu falei, Deus não é preguiçoso, o Espírito Santo não é preguiçoso, o Pai não é preguiçoso, o Filho não é preguiçoso, o Espírito Santo também não tem preguiça no céu, a Trindade não é preguiçosa. Tem alguns crentes que são preguiçosos, e esses tais vai ter com a formiga, à luz de Provérbios. O fulano pulando o pé, de Beltrano o pé. Não, eu não posso não, eu estou cansado, eu não sei o quê, não posso não. Vai com fulano, vai com Beltrano. Sempre não. E quer ouvir sim de Deus. Você não pode querer somente a bênção de Deus. Você tem que querer o dono da bênção, que dá a bênção. Jesus, Deus é o solicitante, você é o solicitado, você é o solicitante, que pede uma solicitação a essa pessoa, ao ser divino. E o ser divino nunca deixou de solucionar solicitações que foram empregadas a ele. Você está lembrando quantas coisas Deus já fez por você? Quantas curas, quantos milagres, quantas bênçãos. Você se lembra quando você chegou aqui? Às vezes você andava até a pé, de bicicleta. Você está vendo de bicicleta? Você está vendo como é que você está hoje? O que Deus tem feito com você? E o que Deus tem feito com você, de 5 anos para cá, de 3 anos para cá, de 10 anos para cá, de 7 anos para cá, Ele tem feito para você entender que você precisa crescer mais, você precisa abraçar mais a obra, você precisa envolver mais com a obra de Deus local, evangelização, a missiologia urbana local, Jerusalém. Você precisa aprender aqui, fazer aqui, se encher aqui, para depois ir lá para fora, fazer alguma coisa lá. Porque lá fora o terreno é outro. Lá fora o solo é outro. Então você precisa dessas ações sobre a sua vida, sobre a sua existência. Diga aí para alguém que está do seu lado aí, precisamos. Não, mas você vai ter que dizer com fé, viu? Precisamos. É porque eu falei baixinho, né? Precisamos crescer, desenvolver mais e mais na obra de Deus. Obrigado, Jesus mesmo. Quem achou aí 4:16 de Romanos? Para nós. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Perfeito. Aí você vê que o texto de 2 Timóteo, que é onde nós estamos trabalhando essa ideia de hoje, aí ele começa a dizer assim, ó, e o que de mim quem? Paulo, falando. Irmão, abre aí 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo número 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A parte A aí, por favor. Somente até aí. Isso aqui o apóstolo Paulo, ele está
Muita gente diz assim, muita gente não, desculpa. Nós, no culto de Santa Ceia, o culto de ceia, esse é um dos textos áureos, né? Para nós apresentarmos a memória de ceia, a lembrança. Aí eu pergunto para você, irmãos, quais são os elementos da ceia do Antigo Testamento para o Novo Testamento? E olha que você ceia todo mês. Aí o Paulo aqui vai dizer assim, é o seguinte, ó. O que eu recebi do Senhor, recebi de quem? Eu, primeira pessoa do singular, se falando sobre ele mesmo, também vos ensinei. Perceba aqui que aqui há uma liderança ministerial muito fluente, muito forte, muito grande. Por quê? Porque ele recebe, mas não fica com ele. Ele recebe, mas não fica para ele. Sabe aquela ideia? Deus me deu uma ideia, mas eu não vou falar não, porque se eu falar, fulano tal que é o líder, vai colocar em prática. Deus vou ficar comigo. Quando eu for, eu vou colocar em prática. Mesquinhez espiritual. Porque você recebeu de Deus, Ele abriu a tua mente, deu clareza nisso, e você quer ficar consigo por causa do seu ego, do seu orgulho. Escute, se a gente, e não é a gente com a junto, é a gente com a separado, se a gente, irmãos, fôssemos muito mais claros, nítidos com aquilo que recebemos de Deus, para o crescimento da obra de Deus, irmão, não tem capeta, não tem inferno, e como não tem capeta, não tem inferno, não tem política, não tem político, ok? Não tem disseminação, não tem contrariedade que pudesse submeter, contrariar a manifestação da obra, feitura da igreja, porque, escute bem, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, a igreja aqui, ainda mais falando do Brasil, é a que mais faz obra social. Irmãos, o governo federal, ou municipal, ou estadual, não tem tanto quanto poder de feitura, de obra social, quanto a igreja. Você viu o que aconteceu na pandemia? O que a igreja fez, como é que a igreja se comportou, os irmãos necessitavam, um dia necessitava de uma coisa, outro de outra, outro de outra, outra de outra, e os governos tudo empregado com aquela coisa, com aquela politicagem, com aquela coisa, e a igreja atuante, trabalhando, a igreja ceiando, a igreja glorificando, era drive-thru, a igreja se desenvolvendo, a mente abrindo, e o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado. É por isso que eu digo, a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus tem essa potência e poderia ter mais essa potencialização por causa da graça do Senhor, porque Ele é o dono da igreja. Pode vir demônio, pode vir diabo, pode vir contrariedade, mas quem sustenta a igreja do Senhor é o próprio Senhor. Mateus falou com muita clareza lá, né, 16 e 18 a seguir do Evangelho de Mateus. Esta é a minha igreja, repito, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus, do Senhor. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós recebemos setas do maligno, de verdade, recebemos os dardos inflamados do nosso adversário, são situações adversas, mas um crente, um obreiro, um servo, uma serva, instruído na palavra, manietado na palavra, pela palavra, e pelo conhecimento da pessoalidade de Deus, nosso Senhor, não por completo, porque não tem ninguém que conheça Deus por completo, mas naquilo que Ele deixou a se revelar, porque as 29 de Deuteronômio, as coisas reveladas são para os homens e as não reveladas são para Deus. Seria algo tremendo, algo muito grande.
Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que cada um que está aqui nessa noite, que veio o primeiro dia, que veio o segundo dia, e está conosco hoje no terceiro dia, ou aqueles que não puderam por alguma situação de trabalho, mas não veio no primeiro, não veio no segundo, mas veio no terceiro. Escute, que você, que eu, irmão Lenilson, que possamos, irmãos, nos empenhar mais, nos esmerar mais na obra de Deus, na palavra do Senhor. Você tem essa disponibilidade aí, está disponível para você. E com o que, pastor? Com fidelidade. Fidelidade no seu dízimo, fidelidade na sua oferta, porque o diabo, irmão, tem colocado na mente de obreiros. Eu conversei um dia desses com um determinado obreiro, disse: eu não sou obrigado a dizimar, não, eu não vou dizimar, não. Aí eu disse: mas o que está acontecendo, meu irmão? O que está acontecendo com você, que você está de jeito aí? Não, porque eu não sou obrigado a dizimar. Me prove na Bíblia, no Novo Testamento, que eu sou obrigado a dizimar. No Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Eu digo: deixa eu lhe falar uma coisa para você, meu filho. Você já estudou sobre a doutrina da gratidão? A doutrina da gratidão, ela lhe coloca em uma situação de grandeza que todo mundo consegue ver. Você já prestou atenção que a maioria das pessoas que são ingratas, elas são pessoas que nas suas ações elas são muito escondidas, mas uma pessoa grata, ela é vista por todos. Fulano é grato, fulano é generoso, porque a alma generosa, essa prosperará. Aí alguém vem: rapaz, o fulano é próspero, o diácono é próspero, o presbítero é pobre, o pastor é muito próspero, é só fartura. É o sentimento de gratidão. Aí o diabo tem colocado na mente de muita gente essa ideia, não, do dízimo, da oferta. Escute bem, irmão, o dízimo e a oferta não é para a liderança, não é para o líder, não. O dízimo e a oferta é para a glorificação do nome de Deus. O dízimo é a sua gratidão a Deus por o que Ele tem feito. A oferta é a sua propositação de manifestação de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem lhe abençoado. Quando você entrega seu dízimo, devolve o seu dízimo. Hoje eu vou pagar meu dízimo. Aqui ninguém paga, irmão. Tenho certeza absoluta que em nenhum momento aqui, dentro que você conhece o pastor, que o pastor diz: você já pagou seu dízimo hoje? Aqui ninguém paga. Aqui nós devolvemos o que é de Deus para Deus. Porque dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ei, você que está distante do dízimo, volte a dizimar, volte a ofertar. Faça o teste, irmão. Lembre como é que era quando você era um dizimista fiel. Lembre como é que era a sua situação. Pastor, então se eu começar a dar o dízimo todo mês, eu não vou passar mais nenhuma prova financeira. Eu não estou dizendo isso. Mas eu quero lhe dizer que Deus, o Senhor, Ele não vai te abandonar, não vai te deixar e não vai te desamparar, porque o justo, não me diga pão, não, nem a sua descendência, também não. Então o dízimo, irmão, ele não é uma estrutura pagante. O dízimo é uma devolução, trazer os dízimos à casa do Senhor e fazer prova de mim. Então, está na hora, está no tempo, está no período de nós voltarmos às práticas antigas. De fato, nós honrarmos a Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta. E deixa eu lhe falar, e não é por metade, não. Não é, vou dar só um pouquinho hoje, depois não, assim, não é. Não. Imagina se Deus fosse fazer isso contigo, hein? Fosse fazer isso com você. Quero lhe convidar você a voltar a dizimar, voltar a ofertar. O pastor pediu para você falar isso? Não. Diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Eu estou falando porque isso é uma das características que Paulo relaciona a vida ministerial do obreiro, de um membro e de uma serva e serva de Deus. Para quê? Para que haja um desenvolvimento maior na sua casa, na sua vida e na sua família. Você prestou atenção? Tem gente que consegue viver com um salário mínimo, mas todo mês ele fiel a Deus, fiel ao Senhor, fiel ao Senhor. Tem gente que recebe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e não dá conta de fazer com 10. E aquele que recebe 2, 3, dá conta de viver até melhor do que quem recebe 7, 8, 9, 10. Por quê, pastor? Porque tem umas finanças abençoadas. Porque tem as finanças banhadas pela graça de Deus e por fidelidade a Deus. E Deus honra a fé, e a fé é honrada por Deus para a glória do nome de Deus. Fique de pé aí no nome do Senhor Jesus. Entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis. Quantos homens fiéis tem aqui nessa noite, por gentileza? Fiel à sua casa, cadê você? Fiel à sua esposa, cadê você? Fiel aos seus filhos, cadê você? Não, cadê você? Fiel aos seus filhos, cadê você? Fiel à sua liderança, cadê você? Fiel ao seu pastor, fiel à sua pastora, fiel ao seu líder, fiel ao seu departamento. Se você não era, irmão, volte a ser fiel. Volte a percaminhar no caminho da fidelidade. Por quê, pastor? Porque Deus quer te honrar. Deus quer abrir essa porta aí que você tanto está pedindo a Deus. Javará subiteri calavasúbia. Decamante o promofou derabacanta xandarai. O Espírito de Deus, Ele quer continuar a abrir portas que você não tem capacidade de abri-las, mas por tua fidelidade, por tua comunhão com Deus, por tua comunhão com teu irmão, com teu pastor, com a tua liderança, Deus, o Senhor, abre essas portas nessa noite para a glória do nome de Jesus. Eu quero dizer a você, meu irmão, eu quero dizer a você, minha irmã, que o seu investimento nesses 3 dias não foram em vão, não será em vão e não é em vão. É não, pastor, não. Esse investimento é um investimento de crescimento na sua casa, na sua família e na sua vida ministerial para a glória do nome de Jesus. Eu estava saindo ontem ali, muitas pessoas falando comigo, pastor, mas que benção, pastor, está sendo uma benção. E eu fiquei maravilhado também, porque os irmãos abraçaram a causa, juntamente como o pastor já preteou aqui. Os irmãos vieram, glorificado seja o nome de Jesus. E eu quero agradecer a vocês por o carinho que vocês têm com a pessoa do pastor, do irmão Lenilson. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Depois vai estar o certificado ali, nós vamos pegar, vamos colocar aqui, pedir pastor aqui para a gente tirar uma foto, fazer algumas coisas aqui no nome de Jesus. Vai ter o sorteio lá dos livros, né? Por isso que eu terminei um pouco antes. Nós temos aí mais ou menos 20, 25 minutos para isso. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, a tua noiva, Pai, obrigado por essa escola bíblica de obreiros e membros, ó Pai, aonde aqui, meu Deus, nós aprendemos, ó Pai, um com os outros, meu Deus. Nós aprendemos que nós temos que ser fiéis às nossas esposas. Nós aprendemos que nós temos que ser fiéis aos nossos esposos. Nós aprendemos, ó Pai, que nós temos que ser fiéis às nossas finanças. Nós aprendemos, ó Pai, que temos que ser fiel e obediente às nossa liderança. Nós aprendemos, meu Deus, que nós temos, ó Pai, que ter uma vida, uma conduta íntegra, reta diante de Ti, meu Deus, indônia. Eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um aqui nessa noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aos presbíteros da igreja, Pai, a bênção. Aos pastores da igreja uma bênção, aos evangelistas a bênção, meu Deus, aos diáconos, aos cooperadores, às irmãs, meu Deus, abençoe a vida de cada um, aos irmãos, meu Deus, da igreja, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça milagre. Eu quero te pedir a bênção sobre a liderança da igreja, meu Deus, missões, urgências de Deus. Eu quero te pedir a graça sobre a vida do pastor Wesley. Eu quero te pedir a graça sobre a vida deste homem.
Eu quero te pedir a unção, meu Deus, sobre a vida da pastora Valdete. Eu quero te pedir a virtude, ó Pai, sobre a saúde do teu filho. Eu, como ministro do Evangelho, ó Pai, eu quero abençoar a vida agora do pastor Wesley. Eu quero te pedir, ó Pai, que tu vá de encontro agora à saúde do teu filho. Eu quero te pedir agora, Pai, que tu visite por completa. Deus, eu quero te pedir, meu Deus, que a glória do Senhor seja sobre a vida deste homem, meu Pai. Deus, eu quero te pedir que tu guarde a vida dele, Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor cuide, ó Pai, da vida deste homem, ó Pai, honre ele. Abre as portas de facilidade para ele, ó Pai. Que as preocupações, ó Pai, sejam, meu Deus, agora disseminadas à autoridade do nome do Senhor. O Senhor encha ele, ó Pai, de alegria, de graça, Pai, pela pessoalidade, ó Pai, dos irmãos. Eu quero te pedir, ó Pai, que esta igreja honre mais este homem, este pastor, para a glória do teu nome, ó Pai, como instrumento teu na terra e ministro do Evangelho, reconhecido por homens e também por ti, ó Pai. Eu abençoo a vida de cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos dizem: sente glorificado ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus guarda o Senhor, pastor Wesley. Deus guarda a saúde do Senhor. Deus guarda a saúde espiritual, a sua saúde física. Deus continue lhe honrando para a glória do nome de Jesus. Obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho para conosco. Desculpe, meus irmãos, nós nos emocionamos. Os irmãos me perdoem. Deus possa abençoar a pastora Valdete, Deus possa abençoar a família, Deus possa abençoar o evangelista irmão Juninho, sua esposa, abençoar a vida de cada um que está aqui, aqueles que estão aqui diretamente conosco. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vai estar ali os livros, eu não sei como é que o irmão Carlos vai fazer agora. Vamos fazer aqui, vai ser aqui na frente, vai fazer o sorteio. Vai entregar o certificado. Vou pedir a permissão do pastor Wesley para a gente tirar uma foto, por gentileza, se possível. E está ali, ainda deve ter algumas Bíblias ali, se puder nos abençoar. O livro, não vou falar nem do livro, né, porque você está acreditando que vai ser sorteado, né? Nessa fé, nessa bênção. E que Deus abençoe poderosamente. E aqueles que não foram, nós estamos ali com livros ali, os irmãos possam nos abençoar em nome do Senhor Jesus. O livro aqui, eu falei, o pastor me perguntou, disse: quanto é que é o livro, pastor? Disse: é R$30. E aqueles que não for sorteado e quiser levar, não vai ser 30 não, vai ser só a questão mais de custo mesmo lá de gráfica lá, vai ficar R$20, tá bom? Deus abençoe os irmãos, nós estamos aqui para servir no nome do Senhor Jesus. Eita, Mari.